Olá pessoal, eu sou o Guilherme, esse é o meu trabalho de biomecânica em conjunto com o aluno Lucas Cardoso, onde apresentaremos um plano de aula interdisciplinar junto com o professor de física da turma em qual será efetuado esse plano de aula. Esse plano de aula ele vai tentar implementar a física teórica, a física clássica e identificá-las no corpo, no movimento humano. Então serão abordados os conceitos das leis de Newton, das tipos de alavanca, do centro de gravidade, de impulso, torque e como a gravidade é relacionada com o equilíbrio. Então o objetivo é aplicar esses conceitos, né, na prática. E para isso eu já teria que identificá-los numa aula anterior. Então será uma aula de parte teórica e parte prática. Nessa aula teórica, junto com o professor de física, ele explicará os conceitos de alavanca de primeiro, segundo e terceiro grau, as leis de Newton como inércia, transferência de força e ação e reação. Teremos a questão do centro de gravidade e outros tópicos como esse. E após isso, vamos relacionar esses conceitos no corpo em atividades físicas. Vamos relacionar esses conceitos no nosso corpo ou no corpo dos alunos enquanto eles interagem nas atividades físicas. As atividades propostas na aula prática serão com base de jogos de oposição, onde temos bastante esses conceitos relacionados. Os jogos de oposição, por ser algo relacionado a lutas, esse conceito de transferência de força, de centro de gravidade, de desequilíbrio, se enquadra bem nesses temas. Bem, agora passando do esquema de sala de aula, certo? Meu colega Guilherme acabou de explicar para vocês como é que funcionam os objetivos da metodologia em si do nosso trabalho, certo? E como isso vai influenciar as crianças a aprenderem mais a parte de física com a educação física. E agora a minha parte, né? Já tô aqui a gatinha. Eu não tô num cenário muito adequado, mas vamos explicar aí certinho como é que as coisas funcionam. Eu vou explicar para vocês agora como é que funciona a relação de educação física e a própria matéria de física na prática, com atividades e como isso vai se relacionar com o sistema de alavancas, inércia, os planos de Newton, certo? Vamos aí. Então, primeiramente, eu acho que a parte mais importante é explicar como vai acontecer o aquecimento das atividades, certo? Até para os alunos se inteirarem como isso vai funcionar. Primeiramente, a gente vai fazer uma brincadeira de ativação anatômica, certo? Em que os alunos vão, por exemplo, eles vão começar a trotar, né? Eles vão começar a correr ali na quadra ou apenas fazer uma caminhada. E o professor vai falar o seguinte, bíceps, joelho, quadríceps. E os alunos, por exemplo, vão ter que tocar na articulação e assim fazer um movimento com ela. Vamos pegar como por um exemplo. Vamos imaginar que eu tô aqui correndo, certo? Acho que vocês estão me enxergando. Aí, por exemplo, o professor fala joelho. Eu tenho que tocar no meu joelho e fazer um movimento com ele. Fazer uma flexão, que seja. Até para os alunos saberem como é que funciona o sistema de alavanca, certo? Ai, meu Deus. Bem, tirando essa parte meio constrangedora de como eu apresentei vocês a iniciação do aquecimento, é basicamente isso. E vai ser muito mais legal para os alunos essa parte de aquecimento, até para eles conseguirem se interagir com o próprio professor e criar uma correlação entre eles com o conteúdo que foi ensinado em sala de aula. Como todo mundo sabe, certo? A física não é um conteúdo muito bem legal pelos alunos, né? Ninguém tem muita efetividade pela matéria, então é até meio difícil de se entender ela. E com essas atividades vai ser muito mais prático, muito mais fácil deles conseguirem aprender essa matéria por si só, certo? Até pelo sistema de alavanca ser uma coisa meio complicada de começo. Então, por exemplo, como eu tinha falado pra vocês, o professor pode simplesmente falar: esse movimento é uma alavanca, consegue adivinhar qual é? Por exemplo, a flexão de braço, como eu tinha falado anteriormente. Qual vai ser o ponto de resistência? A resistência é aqui na mão, pois ela faz a flexão. Olha, gente, só um pequeno erro de gravação aqui rapidinho, mas na verdade quem faz a flexão é o cotovelo, não o punho, né? Foi meio que um ato falho ali. Mas enfim, continuando com o vídeo, ponto de apoio, né? A força potente. Então, toda essa parte da física como um todo, eles vão conseguir aprender muito mais fácil durante o aquecimento, até durante o percorrer das aulas. Agora, eu vou explicar pra vocês agora o aquecimento já passado, já decorrido. Vou explicar pra vocês certinho como é que funcionava as partes principais, as brincadeiras que realmente vão influenciar os alunos a aprender essa parte da física e que vai ser muito mais legal também. Bem, uma parte que eu esqueci de mencionar, que é muito bom salientar, é que o aquecimento
vai ter por volta de 10 a 20 minutos, não se estendendo muito, até porque todo mundo sabe que uma aula de educação física dura em média 40 a 50 minutos, sem contar o tempo que tem que tirar os alunos da sala, fuzuê todo mundo querendo ver o professor, ei professor, Então assim, vai ser muito difícil ter essa conexão muito forte de todo mundo sair no tempo certinho, então o aquecimento vai ter ali por volta de 10 a 15 minutos, no máximo 20 minutos, sem estender muito para conseguir fazer as brincadeiras principais. E agora vamos estender para as brincadeiras, né, que realmente fazem aula de educação física e física se tornarem uma só com os alunos. Vambora. Então, voltando à primeira atividade, seria o rei do círculo, em que o colega dentro de um círculo vai tentar derrubar o outro, que também está dentro de um círculo, certo? Vai ser como dois bambolês, um na frente do outro, né? E eles vão tentar se derrubar como se fosse um sumô, só que de em pé. Então, eles vão tentar se empurrar, vão tentar se puxar para tirar outro colega do círculo, certo? Até para aprender os equilíbrios e as leis da inércia, certo? E o centro de gravidade e equilíbrio dinâmico. Então vai ser muito bom até para os alunos entenderem como é que funciona a lei de equilíbrio, como é que eles têm que se movimentar, a base de apoio. Então isso aí vai ser muito importante para essa parte da física, certo? Bem, como segunda atividade a gente vai ter empurra com o pé, em que também, em duplas, os alunos tentam se desequilibrar com os pés, em que eles vão trabalhar o torque, certo? E a base de apoio. Então vai ser basicamente parecido com a outra, certo? Só que eles só vão conseguir usar o pé, até para ter muito mais dificuldade e ter uma base de apoio um pouco maior. Bem, agora vamos para a terceira atividade, certo? A terceira atividade principal aqui da aula, que na minha opinião é até a minha favorita, que seria a Batalha dos Agachados, que para os mais íntimos é o sumô, certo? Como eu tinha comentado anteriormente, um sumô em pé agora vai ser realmente um sumô, em que os alunos em posição de agachamento usam os membros inferiores para desequilibrar os colegas, que eles vão trabalhar a terceira lei de Newton, certo? Ação e reação, e a resistência muscular, além do centro de gravidade e torque também. Então vai ser muito legal para os colegas aprenderem isso, né? Esses conceitos de física com ou as aulas de educação física, além de todo mundo querer, né, empurrar o colega, deixar o colega cair. Então vai ser muito mais legal para todo mundo essa dinâmica de aula, tanto para o professor, tanto para os alunos que vão aprender os conceitos de física muito mais facilmente. Bem, e depois de todo esse sistema de aula, de aquecimento, da aula principal como um todo, agora vamos para a volta calma, certo? Até para os alunos não voltarem tudo suado, capenga, fedido, para as aulas padrões, né? Porque eu sei que isso é um fator que incomoda também os professores das outras matérias. Então vai todo mundo voltar para o centro da quadra, fazer alongamentos leves, exercícios de respiração, até para o coração voltar para o lugar, certo? Porque de tantas atividades o pessoal fica muito agitado. E em seguida fazer uma breve conversa reflexiva de como foi a aula, como foi todo esse sistema diferente da implementação de uma aula de física padrão com uma aula de educação física, certo? As duas são muito parecidas, mas apenas com uma palavra diferencia tudo. E eles vão explicar suas experiências, se eles aprenderam o conteúdo, tanto com aquecimento, com a questão de alavancas, com o toque, tanto na questão das atividades principais, envolvendo as leis de Newton como um todo, e até para ver como eles se divertiram, se eles realmente experienciaram essa atividade da forma que o professor esperava. Agora falando mais da parte do professor mesmo, da questão da avaliação, como o professor vai avaliar os alunos, como isso vai se decorrer durante a aula, né? Primeiramente, a participação tem que ser ativa em todo momento da prática, né? Então é muito importante que o aluno participe para ele ser avaliado. A capacidade de identificar os conceitos de física clássica, né, certo? Que seriam os conceitos de torque, as leis da inércia e os movimentos corporais. E além da apresentação de forma oral, além de relação entre conceitos físicos e movimentos vivenciados. Então os alunos têm que realmente responder ao professor de forma correta, qual é a lei, qual é a alavanca, para eles conseguirem até mesmo aprender, não apenas ter esse sistema de decorar, que até atrapalha muitas vezes os alunos depois para quando fazer uma prova, um Enem, um vestibular, não conseguir se lembrar do conteúdo. Então até uma forma de memorização muito legal de se fazer com o pessoal. Além da interação colaborativa com os colegas com a tarefa proposta, certo? De todo mundo se divertir, ninguém ficar puto com ninguém, né? Então é muito divertido para todo mundo. Bem, essa seria a apresentação do nosso plano de aula, juntando a educação física com a matéria de física na sala de aula. Espero que você tenha gostado e valeu!